questão número 3 parece que é uma questão de probabilidade, mas na verdade ela é mais uma questão de geometria espacial. Porque você tem que saber geometria espacial para resolver isso aqui. Olha só, um garoto dispõe de um único exemplar de cada poliedro de Platão existente. Tá, então você tem que saber o que é um poliedro de Platão. Poliedro de Platão é o quê? Poliedro de Platão também são chamados de poliedros regulares, né? São poliedros onde todas as suas faces são polígonos regulares iguais. Pois é, e você tem que saber que só existem 5 poliedros de Platão. Como é que eles se chamam? Tetraedro, que é esse poliedro aqui. Qual é o próximo? Hexaedro, mais conhecido como cubo, né? Qual é o próximo? Octaedro. Octaedro, como é que é mesmo um octaedro? O octaedro parece um balãozinho, né? Pois é, o octaedro ele é formado por 8 triângulos. Tá, e tem mais 2 que são menos conhecidos. Eles são o dodecaedro e o icosaedro. Tá, como é que são mesmo esses poliedros? Dodecaedro e o icosaedro. E ele falou aqui uma história de numerar os vértices, as arestas. Vamos ver aqui. Para brincar, ele numerou cada vértice, face e aresta de cada poliedro sem repetir nenhum número. Em seguida, anotou esses números no próprio poliedro. Se ele sortear um dos números usados aleatoriamente, qual será a probabilidade do número sorteado representar um vértice? Representar um vértice? Então, o objetivo dessa questão aqui é fazer você mostrar que você sabe como são esses 5 poliedros de Platão. Ou seja, quantos vértices, quantas arestas e quantas faces eles têm. Por exemplo, o tetraedro, ele tem quantos vértices? 2, 3, 4 vértices, né? E tem quantas faces? São 4 faces também. Olha aqui, são 3 aqui e uma lá embaixo, né? Então vamos colocar aqui do lado. Ele tem face igual a 4. Ele tem vértice igual a 4 também. 4 vértices. E quantas são as arestas? Olha, você vai ter essas 3 arestas da base aqui. E você vai ter essas 3 aqui de cima. Então você tem 6 arestas. É isso aí, você tem que fazer a mesma coisa para todos eles, inclusive para o dodecaedro e para o icosaedro. Se você não souber como é que eles são, você não resolve a questão, né? Tá, então vamos ver aqui, o hexaedro, que é o cubo, né? Ele tem quantas faces? Ele tem 6 faces, né? São 4 quadrados aqui nas laterais, um quadrado em cima e um quadrado lá embaixo. Então são 6 faces. Quantos vértices? Olha, são 4 vértices aqui em cima e 4 vértices aqui embaixo. São 8 vértices. E quantas arestas são? Olha, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Lá embaixo 5, 6, 7, 8. E aqui do lado 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Agora o octaedro, ele tem quantas faces? São 8 faces, né? São 8 triângulos equiláteros. São 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Então, são 8 faces. Quantos vértices? Olha, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Aqui em cima 5 e aqui embaixo 6. Então, são 6 vértices. E quantas são as arestas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Agora o problema são esses 2 aqui, né? Como é que você vai contar isso? Tem que saber fazer o desenho. Nem todo mundo sabe fazer o desenho, né? Tá, mas aí tem como a gente contar isso aqui sem fazer o desenho. É só você lembrar o seguinte. O dodecaedro, você tem que lembrar que ele é formado por 12 pentágonos.
Então, muito prazer, são 12 pentágonos. Você tem que ter visto já um dodecaedro na sua aula de geometria espacial, né? Senão você não vai ter como saber isso. Tá, então são 12 pentágonos. Então vamos colocar aqui. Número de faces, 12. São pentágonos. E daí? Já que são pentágonos, você tem como descobrir o número de arestas. Sabe por quê? Quando você tem um poliedro qualquer, e você tem lá um encontro de duas faces, você tem aqui uma aresta. Essa aresta, ela é um lado de um polígono, de uma face, e ela também é um lado de um outro polígono de outra face. Então, olha só, se você pegasse todos os polígonos e calculasse o número total de lados desses polígonos, vamos fazer isso aqui para o dodecaedro, olha só, são 12 pentágonos. Se você calcular 12 vezes 5, você está calculando aqui o número total de lados desses polígonos todos que formam esse poliedro. Só que quando você faz isso, multiplicar o número de lados de uma face pelo número de faces, isso aqui não vai dar o número de arestas, vai dar o dobro do número de arestas. Porque quando você faz essa soma, cada aresta vai ser contada duas vezes. Ela vai ser contada quando você somou os lados dessa face e ela vai ser contada quando você somou os lados dessa face. Então isso aqui vale para qualquer poliedro. Quando você multiplica o número de faces pelo número de lados de uma face, você vai conseguir o dobro do número de arestas. Então olha só, você tem aqui no caso do dodecaedro, você tem 12 vezes 5, 12 pentágonos, isso aqui dá 60. 60 é o dobro do número de arestas, portanto o número de arestas dele é 30. É metade disso. Tá, e o número de vértices? Como é que você vai descobrir o número de vértices sem desenhar? Aí você pode lembrar de uma coisa. V mais F é igual a A mais 2. Isso aqui é uma formulinha que vale para qualquer poliedro. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tem que saber isso, né? Senão você não resolve a questão. Puxa. Então eu preciso saber o número de vértices aqui desse dodecaedro? Tudo bem. Eu vou fazer V mais F, F é 12, são 12 faces, isso é igual a A mais 2. Quer dizer, 30 mais 2. Então o número de vértices é, quanto vai dar isso? 20. 20 vértices. Olha aqui, vértices é igual a 20. Tem que fazer a mesma coisa por icosaedro. Olha que trabalho. Icosaedro é como? São 20 triângulos. Então, 20 triângulos são 20 faces. Então, eu já sei o número de faces. Tá, agora como é que a gente calcula mesmo o número de arestas? Você pega o número de faces, multiplica pelo número de lados de cada face. Isso aqui que você consegue é o quê? É o dobro do número de arestas, né? Porque cada aresta está sendo contada duas vezes. Quer dizer, isso aqui vai dar 60, o número de arestas vai dar 30 também, 30. Então você tem aqui 30 arestas. E agora para achar o número de vértices, você usa aquilo. V mais F é igual a A mais 2, né? Então isso aqui vai ficar assim. V mais 20 é igual a 30 mais 2. Então isso aqui vai dar quantos vértices? 32 menos 20 vai dar 12. 12 vértices. Tá, então você tem aqui o número de faces, vértices e arestas de todos os poliedros de Platão. Claro, não é para você decorar isso aqui, ninguém decora isso, né? O que você tem que lembrar é o quê? Que o tetraedro é formado por 4 triângulos. Se você lembra da figura, você sabe disso, né? O cubo é formado por 6 quadrados e assim por diante. Agora, para responder o que o problema está pedindo aqui, a gente tem que saber a soma desses números de faces, número de vértices e número de arestas, né? Vamos somar isso tudo aqui. O total de faces. Quantas são? Só somar isso aqui, né? Isso aqui vai dar 4 e 6, 10, mais 8, 18. 18 mais 12, 30. 30 mais 20, 50. São 50 faces ao todo. Vértices.
Quantos vértices nós temos aqui? 4 e 8, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 20, 38. 38 mais 12, 50. E finalmente o número de arestas. Olha só, a gente tem aqui 60 mais 24, isso dá 84. 84 mais 6, isso dá 90. O total é 190. Então, os números que o garoto usou foram de 1 até 190. Ele perguntou qual é a probabilidade do número sorteado representar um vértice. Vértice é isso aqui, ó. São 50 vértices ao todo e o total são 190. Então, a probabilidade de ser um vértice é 50 de um total de 190. Ou seja, isso aqui dá 5 sobre 19. Essa é a probabilidade dele escolher um qualquer aleatoriamente e ser um vértice. 5 sobre 19. Cadê? 5 sobre 19. Olha aqui. 5 sobre 19. Resposta correta. Letra D de delta.